Beltão, tô terminando de editar aqui mais um Bicast e dessa vez a gente vai mergulhar no universo da política local. Vamos entender como é que funciona a Câmara dos Vereadores daqui da cidade e ver como são as decisões para o futuro aqui de Campinas. E Anderson, eu estava dando uma pesquisada aqui, né? Você sabia que a Câmara Municipal de Campinas ela é composta por 33 vereadores eleitos pelo voto popular e eles representam o interesse da população, né? Que são os responsáveis ali por fiscalizar as ações do Executivo, garantindo que haja transparência e legalidade ali em tudo que aconteça em nossa cidade. E para enriquecer a nossa conversa, teremos a presença do vereador Paulo Gaspar, um representante comprometido com o desenvolvimento de Campinas. Ele compartilhará suas experiências, propostas e visões para o futuro da cidade. Que massa, hein, Elton? Então não perca o episódio do Bicast, onde vamos explorar o funcionamento da Câmara Municipal de Campinas e sua influência na construção de uma cidade melhor. Acompanhe a gente nessa jornada de conhecimento e engajamento cívico. Salve galera, sejam bem-vindos a mais um Bicast, o podcast aqui da Biconte. Hoje estamos com um convidado muito conhecido aqui de Campinas, hein, parceiro? Cara, muito legal, muito conhecido e importante para nossa cidade. Muito. Né? Antes da gente apresentar o convidado, vamos falar um pouquinho da Biconte, que é a empresa que está por detrás do Bicast. Legal, vamos lá. Biconte é a nossa contabilidade, né? Biconte é a contabilidade digital aqui de Campinas, empresa fundada em 2016, já com uma visão, né, estruturada para atender o mercado de forma 100% digital e online. Então a Biconte consegue daqui de Campinas atender clientes, né, empresas do Brasil inteiro através da tecnologia de gestão aprimorada conectada com o nosso escritório. Então defendemos a agilidade das informações, menos papel, o meio ambiente agradece e 100% digitalizado em nuvem. Então você empreendedor que precisa de uma contabilidade ágil, online, Biconte Contabilidade Digital, estamos aqui em Campinas. Exato, digital e humanizada, né? E humanizada, é importante falar isso porque, né, o pessoal acha que por ser digital é um monte de robô, né, tá muito na moda falar de inteligência artificial, né, mas não, são pessoas que atendem 100% utilizando plataformas digitais. Exato, inteligência natural. Inteligência natural, é isso aí. Fechou, vamos ao convidado. E né, por a gente ter esse contato muito humanizado com os nossos clientes, né, surgem muitas reuniões, né, no auge aí da pandemia teve muitas reuniões virtuais, online, que nos ajudou, né, a conectar ainda mais com nossos clientes, porque hoje nós temos clientes no Mato Grosso, tem cliente em Brasília, então a gente fazia muitas reuniões online, dessas reuniões surgiam muitas insights legais, muitas informações bacanas sobre gestão, sobre empreendedorismo, sobre liderança, que dali surgiu a nossa ideia, né, Anderson, de falar, por que a gente poderia colocar essas informações para fora das paredes da Biconte, né? E por que não a gente começar o nosso podcast trazendo, né, pessoas que podem levar esse conteúdo de referência, né, para fora do nosso escritório. Então, eu acho que o Bicast nasce dessa origem, né? Exato. De tantos insights ali com as reuniões, com os nossos clientes, a gente queria expandir isso e levar isso para a humanidade. Pessoas que realmente fizeram a diferença, seja dentro da sua empresa ou, enfim, naquilo que trabalham. Exato. E que é legal a gente ouvir a história de vida e pessoal, profissional e tudo mais. Exatamente. E hoje somos honrados aqui pela presença. Vamos falar um pouquinho do currículo dele, né? Cara, eu recorri ao site dele, eu entrei lá no site porque é extenso o currículo do homem aqui. Vamos falar, anotamos. Ele é arquiteto, urbanista, é ativista social, é vereador aqui na cidade de Campinas, né? Foi eleito pelo Partido Novo. Ele se graduou também na mesma faculdade que eu, pela PUC Campinas, só que em 87, né? Eu nasci poucos anos antes. Por mais de 30 anos, né, empreendeu aí na arquitetura e na engenharia, gerando milhares de empregos diretos e indiretos. Nós estamos aqui hoje com nosso vereador Paulo Gaspar.
Seja bem-vindo. Reminha, Elton, Anderson, Bicast aí, você falando das suas pautas, tem tudo a ver com o Partido Novo, convido vocês a vir para o Novo, falando de digital, de tecnologia, de economia de papel, de humanização, é a nossa pauta mesmo, e a maioria dos nossos projetos são nessa linha aí, vamos lá. Que Muito massa. legal, muito legal. Mas vamos conhecer um pouquinho mais da pessoa, né? Com certeza. Antes de falar da política, né, de falar do seu envolvimento lá na política, cara, primeiro eu quero te parabenizar por tudo que você já fez aí pela nossa cidade nesses 2 anos e meio, né, como vereador. Então, parabéns pelos projetos. Cara, pra você ter uma ideia, Anderson, entrei no relatório das matérias da Câmara, cara, deu quase 100 páginas. 100 Caraca. páginas de projetos, emendas, indicações, né, que o Paulo Gaspar já fez pela nossa cidade. Então, cara, admirável, parabéns mesmo. Obrigado, e o nosso time é muito bom, apesar de que sou eu e mais, poderia ser 5 assessores, nós temos 4, porque uma das nossas premissas é fazer economia com o dinheiro público, né? Sensacional. E nesses 4 anos a gente vai economizar R$1 milhão, economizando com assessor, com carro oficial, com combustível, aluguel de máquina, impressora e essas coisas assim, né? Porque a gente quer que o governo faça a mesma coisa, que ele haja com austeridade dos recursos públicos, né? Porque os nossos impostos, aí o nosso IPTU, o nosso ISS, basicamente, que sustenta a administração municipal, e é com exemplos que a gente vai mudando a política, né? Nesses 2 anos e meio aí, a gente buscou sempre ser parceiro do governo no sentido de ter propostas e projetos bons para ajudar a administração. Eu sei que Partido Novo nós estamos lá sozinhos, apenas um vereador, nós não temos a força do corporativismo para aprovar projetos importantes, então a gente levava os projetos para o prefeito diretamente para ele protocolar como se fosse dele, né? Mas infelizmente não deu muito certo. E agora, a partir desse ano, a gente tem protocolado no Legislativo projetos da nossa autoria, então já são Legal. mais de 80. Que legal, Caramba, que legal. Muita coisa. E uma coisa legal, né, falou do 1 milhão de economia, né, acompanhando pelo seu site lá, eu vi que já está quase 700 mil reais já. Isso. Quase 700 mil reais, cara. Dá uma média de quase 25 mil, 24 mil por mês. Muito legal, muito legal. Mas vamos falar da pessoa, né? Vamos conhecer o Paulo Gaspar. Cara, eu já vi que, você já teve uma longa jornada como empreendedor, né? A gente faz questão de chamar pessoas que representam a nossa cidade e empreendedores também, né? Muitos empreendedores já passaram por aqui para saber que tudo isso está interligado, né? O empreendedorismo, a questão da questão pública, né? Tudo isso está interligado porque afeta, né? Afeta qualquer mudança numa lei, afeta a questão de tributação de uma empresa, a questão de emprego, são vários fatores interligados. Sim. Por isso que a gente faz questão de convidar não só grandes empreendedores de sucesso, mas também profissionais de sucesso, de liderança e pessoas que estão diretamente ligadas na política, né? Mas seria legal conhecer um pouquinho da sua trajetória, né? Como que foi contar um pouquinho da sua origem, como que foi essa trajetória aí até chegar na política e se tornar vereador aqui em Campinas? Então, com 10 anos de idade eu já sabia que eu queria ser arquiteto, né? Meu pai ajudou muito nessa descoberta aí, né? Que me incentivou bastante. Com 12 anos eu já comecei a trabalhar como desenhista de arquitetura. E aí, 14 anos eu fui fazer o técnico da Unicamp, lá em Limeira, o Cotil, né? E excelente colégio técnico, e já trabalhando. Depois eu fiz a universidade, a PUC Campinas, e foram aí, como você falou, mais de 30 anos trabalhando como empreendedor, né? E tanto na área de projetos quanto de construções, né? Então a gente basicamente no mercado residencial, e aí construía para vender também, entrei no mercado imobiliário e assim foi. E agora, com 58 anos aí, foi que eu fui convidado para me candidatar. O Partido Novo tem essas pautas de defender o empreendedorismo, né? E é o único partido que eu realmente me identifico e aceitei entrar, porque se não houvesse o Novo eu não teria entrado.
Então, por me identificar com as pautas e, ao contrário do que a maioria das pessoas pensam, por ser empreendedorismo ser contrário ao social, não. Realmente, é necessariamente o oposto, né? O liberal, ele tem que ser social, né? Porque o liberal, ele vai economizar os gastos públicos para diminuir o imposto no bolso do cidadão, para que ele possa ter mais autonomia, gastar mais o seu dinheiro da forma como ele bem entende, nas coisas que ele precisa realmente. Contratar mais né? pessoas, né? E ao diminuir a máquina pública, desinchar o tamanho dela, você diminui a corrupção e a interferência do poder do Estado na vida do cidadão, né? Muito legal. Falando do empreendedorismo, eu vi que existe, acho que um programa Recomeça, né? Que é voltado para MEI. Fala um pouquinho pra gente como é que funciona, que eu vi que são 130 milhões. Cara, infelizmente a maioria dos projetos aí é mais propaganda do que efetividade. E esse é mais um deles. Entendi. Então existe muito barulho, muita propaganda, mas a hora que você vai ver, vai fazer um requerimento lá para pedir quem são as pessoas e a quantidade, você fica desanimado, né? Então basicamente é uma linha de crédito onde a prefeitura como se fosse um fiador, né? Então o empreendedor, ele, para conseguir um empréstimo do banco, ele teoricamente teria um juro mais baixo e com o aval da prefeitura. Se o cara não pagar, a prefeitura paga. Entendi. Né? Essa é a propaganda. Uma garantia no aval. Só que o empreendedor, ele, que é responsável, ele não entra nessa porque ele vai ficar devendo e por mais barato que o juro seja, é caro. Então não é só incentivo fiscal, financeiro que resolve a coisa. É um conjunto de fatores que infelizmente a administração municipal, assim como no Brasil inteiro, é o modus operandi, não querem resolver a raiz dos problemas. Eles querem trabalhar só na consequência. Porque se você resolver a raiz do problema, você elimina o fato de existir o próprio Estado. Porque a maioria, ele está inchado, ele está grande, ele está obeso, porque ele vive de favorecimentos do corporativismo, do clientelismo e tudo mais. Então, a hora que você resolve de fato os problemas e você dá autonomia para o cidadão, não é interessante para os políticos e para aqueles que estão mamando na teta do Estado. Ô Paulo, cara, eu comecei a entender a importância da política quando eu entrei para contabilidade, né? Fiz um colégio técnico e ficava ali no centro da cidade, ali pertinho da SIC ali, atrás da SIC tinha um colégio, chamava Colégio Evolução. E eu tinha um professor que ele já tinha sido vereador por algum tempo na cidade, eu agora não me lembro o nome dele, acho que ele já está falecido. E ele fazia questão de, na aula, levar a gente até, ela era lá na prefeitura ainda, perto da biblioteca ali, né? A gente ia lá e acompanhava as sessões à noite, né? Era bem na hora da aula, a gente acompanhava as sessões e ali eu comecei a perceber a importância que é, né, de você conhecer a lei ordinária da cidade, né? Conhecer toda essa questão e fazer parte das decisões que está ali, né? E eu percebo hoje, não sei se é uma percepção errada minha, que a população ela se distancia, né, dessa realidade lá, o que está acontecendo na Câmara, dos vereadores, dos deputados, no Senado, por às vezes não se conectar com o que é falado. Porque, cara, se você assistir fala muito termo difícil, que você tem que ser um administrador, um contador, um advogado para entender, e parece tão distante da nossa realidade, porque na nossa realidade o nosso bate-papo é assim, a gente fala palavras simples, a gente conversa de uma forma simples, e aí parece que quando entra para dentro lá da sessão, parece que muda, né, vira tudo um personagem falando de forma difícil e se distanciando da sociedade. É uma percepção errada ou isso realmente acontece? Você estando lá dentro agora e defendendo certas pautas, isso faz com que a gente entenda que são eles lá e não somos nós, eles são apenas representantes nossos lá dentro tentando trazer pautas e informações interessantes para a nossa cidade? É desanimador porque tem isso que você falou. E tem não só a forma como se fala, como se faz o discurso, mas o conteúdo deles, né? Então, basicamente, a maioria dos vereadores que estão ali são vereadores de bairro que fazem assistencialismo, que vivem de zeladoria de bairro. Então, isso é uma deturpação do papel
do vereador, porque o vereador não é eleito para fazer exclusivamente isso. É uma das atribuições ele pedir demandas ao executivo, mas não ele assumir a frente de que ele está fazendo o papel do executivo, porque quem executa a obra é o executivo, não é o legislativo. Então eles fazem isso um carro-chefe para manter a sua eleição e sua reeleição. Então, todos os 4 anos, o vereador fica em cima dessa pauta de consertar buraco de rua, de reformar pracinha, de trocar lâmpada, de dar diploma, de dar medalha, de honrarias, e fica aquela coisa que, assim, que você vê que é política pública não existe, né? Projetos estruturantes para a cidade, propostas novas direto para a população como um todo. Então está cada um ali olhando para o seu umbigo. Eu sou o vereador do bairro X e eu vou defender o bairro X. Aí eu só fico falando daquele bairro. Aí o outro também. Então, assim, você vê que as pessoas estão ali por interesses próprios e não pensando na população como um todo. Nós temos 600 bairros, mais de 600 bairros, 700 quase em Campinas, e nós temos 30 vereadores de bairro. Então, essa conta não fecha, né? Então, você favorece 30, 50, e o resto da cidade, como é que fica? É isso. E é uma cidade que a cada ano tem mais habitantes. Hoje Campinas tem mais de 1,5 milhão, quase 1,5 milhão. 1 milhão e 200. Então, quase 1,5 milhão de habitantes, né? E a proporção aí é uma máquina gigante, né? Mas eu tô falando por mim, tá? Eu também fiz PUC, tive aula com os padres lá de antropologia teológica, a gente tem todo aquele conceito difícil de aprender, né? Mas quando eu assisto, às vezes, uma sessão do plenário lá, eu fico sem entender muitas coisas, cara. Parece que tá falando, mas não quer que eu entenda, sabe? E isso porque eu ainda me considero privilegiado, né? Por ter feito graduação, pós-graduação, mestrado e hoje, né, ser empreendedor, lidar com centenas de empresários, mas eu ainda acho difícil, Paulo. Então, leva essa minha informação lá, né, quando eu tiver com a palavra, da gente tentar falar a língua do povo para a gente começar a participar mais. Por quê? Quando você não se entende que a comunicação, você nem quer participar. Quando você está numa rodinha e vê alguém falando uma outra idioma, você, deixa pra lá, né? Não quero nem participar. Às vezes parece isso, sabe? Parece que tá falando um outro idioma e a gente se sente não representado. É ali que tá cada um falando pro seu público, né? Aquele vereador ali tá falando pro público do bairro dele, o outro pro eleitor dele, cada um falando pro seu eleitorado. Tanto é que nenhum para escutar o discurso do outro. É verdade. Então o vereador tá falando, tá todo mundo lá contando a vida pros outros e ninguém tá pensando... Mexendo no celular, né? Porque o assunto não é interessante, só diz respeito ao problema específico daquele bairro, daquele lugar, daquela pauta daquele vereador. Então falta essa visão do todo, né? Quando você não trabalha com o todo, aí você trata só do seu umbigo, não gera interesse de ninguém, né? Mas se todos se unissem, seria uma força maior, né? Seria o mundo ideal. Mais fácil, né? Seria. Mas não existe essa união. Ali está cada um para garantir o seu. Ô Paulo, ainda falando da questão ainda pessoal sua, que eu acho que é importante, eu acho que é mais pauta dessa nossa conversa, falar um pouquinho de você, né, das bases que sustenta aí as suas decisões para nos representar. Eu sei, a gente até conversou um pouquinho na resenha aqui antes de iniciar, né, da sua questão aí, na sua questão de espiritualidade, de fé, como esses valores aí moldam aí a sua visão política e o que você pretende, né, no compromisso do seu serviço público. Como isso faz parte dessas decisões que você tem que tomar todos os dias? Né? Sim. Eu até entrar para a política, até 2015, então quase 10 anos atrás, né, 8 anos atrás, eu nunca me interessei por política, porque eu achava que a política era suja e quem estava na política era para se dar bem. Continuo achando a mesma coisa, mas eu já vi que não é todo mundo, que tem uma minoria ali que é seleta, que é honesta e que pensa no próximo, que pensa na população de verdade, né? É uma minoria ainda, mas eu sempre
fui um cidadão que vivi para trabalhar, para pagar minhas contas. Num primeiro momento por sobrevivência, porque eu saí de casa com 14 anos de idade sem depender mais da minha família. Depois que você entra no mercado e começa a ser reconhecido, você não consegue mais sair porque você está trabalhando mesmo, porque a demanda de trabalho pelo seu trabalho é muito grande. E aí, quando eu cheguei numa etapa da vida que eu podia tirar o pé do acelerador, agora eu vou fazer outras coisas mais, não vou só trabalhar, pagar imposto, fazer assistência com entidades, eu posso fazer algo mais do que isso. Então, chega uma hora que você fala assim, pô, eu estou preparado para fazer algo mais. Foi quando coincidiu do 2015, aqueles movimentos pró-impeachment começaram, eu fundei o MBL em Campinas, fiquei 4 anos no movimento, até eu me filiar no Novo, quando eu saí, né? E esse amadurecimento político, ou seja, depois de 58 anos de idade, 55 anos lá, sei lá, quando eu comecei, 50 anos basicamente. Até então nunca tinha tido contato com política e tinha aquele preconceito. Quando eu comecei a entender, comecei de uma forma errada, comecei com interesses nacionais, né, pensando na questão do presidente, do impeachment, da corrupção, tal. Só que o buraco é muito mais embaixo, o jogo é complexo, né? Então não é só o Brasil contra o PT o problema. O problema é o Brasil, o problema do Brasil é o Brasil, o problema do Brasil é o brasileiro. E aí eu fui começando a estudar a fundo e começando a conhecer como funciona esse jogo e a sua complexidade. E isso não tem uma receita de bolo, nada. É uma coisa que vai depender de cada um, da experiência de cada um e do meio que você vive e a forma como você estuda. Então, até hoje eu estou aprendendo como funciona tudo isso e vou morrer aprendendo, né? Mas como que eu me embaso as minhas decisões políticas hoje, né? Eu sempre fui um cidadão, uma pessoa que acredita que está no mundo por uma missão, para você melhorar o mundo, né? Basicamente é isso. Para a gente viver, trabalhar, ganhar dinheiro e morrer, qual que é o propósito disso? Para mim, nenhum. Acumular coisas. O meu dia a dia é para melhorar o mundo à minha volta, né? Porque eu não vou mudar o mundo inteiro, mas à minha volta eu posso influenciar, né? Então começa pela sua casa, começa pela sua família, começa pelo seu trabalho. E hoje eu virei uma pessoa pública, né? Então, quando caiu a ficha que eu falei, bom, vou me filiar para participar, foi quando eu percebi isso, que com a política, realmente, o alcance das nossas ações se torna infinitamente maior, né, e potencialmente maior. Mas, assim, mesmo assim, eu não tinha aspiração de ser eleito, nada. Eu queria contribuir para o partido, porque ao você somar forças e votos, alguém vai entrar. Eu não achava que esse alguém fosse eu, mas alguém iria entrar. E como o Novo é um partido ideológico e defende ideias e não pessoas, a gente sabia que independente de quem fosse entrar do Novo, o cara que fosse entrar lá ia defender aquelas ideias. Então, independente de eu estar aqui, qualquer outro que estivesse, se eu estivesse do lado de fora, eu estaria cobrando o cara que sentou na cadeira do Novo. E eu, da mesma forma como eu sou cobrado diariamente. Então, tudo que eu faço, que eu voto, que eu participo, o eleitor do Novo é o cara mais chato que existe na face da Terra. O cara cobra, e como eu sou e como eu estaria cobrando também, como eu cobro os deputados, né? A gente quer participar de uma maneira coletiva. Então, esse altruísmo, que eu acho que é intrínseco de qualquer ser humano que se preze, né, que veja o mundo como um elemento transformador, né, que você está aqui para cumprir uma missão. Então eu vejo a nossa vida como aquela corrida de bastão, né? Você faz o teu processo e passa o bastãozinho para o outro. Então você corre o teu percurso, faz o melhor que você puder, mas é um trabalho de equipe. Sozinho você não vai chegar a lugar nenhum, né? E o Brasil é complexo, nós temos 500 anos de história, um pouquinho mais, e a gente está engatinhando, né? Temos aqui uma descoberta política de 85 para cá, porque o país se redemocratizou, e nós ainda estamos aprendendo como se faz política no Brasil. Então, é um processo, é um começo de um grande processo, onde os europeus, os nórdicos já estão 200 anos na nossa frente. No mínimo, né? No mínimo. E generalizando um pouquinho, existe um caminho
Por exemplo, eu sou vereador hoje, amanhã eu pretendo ser prefeito, depois governador, depois presidente. Existe um caminho, assim, que normalmente o pessoal idealiza ou não? Sim, porque é muito importante a sua pergunta, porque o executivo é totalmente diferente do legislativo. No legislativo, você é eleito por uma parcela da população, eu fui eleito com 3.000 votos, que não é 1.200.000, que é a cidade inteira. Então, eu represento uma parcela mínima da cidade. Então, eu não posso falar por todos, eu falo por aquela parcela, né? Por isso que quando eu falo, voto tal, eu compro briga com todo mundo, porque a maioria discorda de mim. Somente aqueles que votaram em mim entendem a forma como eu penso e eu dou satisfação para esse eleitorado. A mesma forma é vereador, deputado estadual, federal, senador. Quando você fala prefeito, governador e presidente, você não é mais o vereador do Novo, você é o prefeito de Campinas. Então, você esquece a tua sigla, você é o cara que tem que fazer o meio de campo com todo mundo, de todas as vertentes, de todas as bandeiras, de todos os partidos. Então você se funde no oceano, vamos falar assim. Então, para eleger também você vai precisar fazer alianças, né? Sozinho você não consegue. Só tem um cara que eu conheço, na verdade 2, que são pontos fora da curva, que fizeram sua eleição sem precisar fazer alianças, entre aspas, que normalmente não são republicanas, essas alianças. E esses 2 caras entraram. Quando fala assim, porra, mas você é contra fazer aliança? Não, sou a favor, mas elas têm que ser republicanas. Ah, mas quem que vai controlar essa aliança? Então, assim, quem pode mais é que vai controlar. Então, se eu sou um Zema da vida, que eu ia falar o nome dele agora, que, o cara tá 80% nas pesquisas, todo o sistema, o mecanismo, a máquina, o que você queira chamar, vai atrás do cara e vai falar, a gente quer ficar com você. Se ele tivesse 20%, o Zema fosse lá, quero fazer aliança com vocês, quem é você? Então é isso, quem pode, manda. Então, no caso do Zema e do nosso prefeito de Joinville, eles nem precisaram fazer aliança, eles entraram por mérito próprio, sozinhos, sem usar um centavo de dinheiro de fundo eleitoral, baseado somente no trabalho e no passado deles. Muito não legal. sei como, não me peço explicação, porque é milagre divino. Fora eles, o resto é aliança. E quando você fala aliança, é dinheiro, é poder, é cartel, é tudo que você imaginar, de coisa boa e de coisa ruim, misturada, que vai bancar esse candidato. Entendi. Bancar não só financeiramente, mas politicamente, porque quem vai eleger esse cara é uma imensa maioria de eleitores que normalmente moram na periferia, e qualquer coisinha que você der para eles, você leva o voto. E você disse uma coisa interessante aí de Joinville. Eu estive em Joinville há uns 15 dias atrás, Anderson. 15 dias atrás eu fui num fornecedor nosso, parceiro nosso, a Conta Azul. É uma Big Tech, né, de tecnologia. Eles estão ali em Joinville. Ali é como se fosse o Vale do Silício do Brasil, né? Grandes empresas aí de tecnologia estão ali, né? E a empresa tem 500 funcionários. Eu conversando com o pessoal, falando, né? Porque eu nunca fui para Joinville, foi a primeira vez que eu fui para Joinville. E aí conversando com o pessoal lá, e, cara, sempre cai no assunto política, né? Não tem como, né? A gente fala de negócios e tal, mas vai pra política. Todo mundo que eu conversei, cara, todo mundo elogiou muito o prefeito da cidade, né? A cidade organizada, limpa, e todo mundo defendendo bem, assim, a questão de como que ele tá atuando na cidade. Então, o prefeito de Joinville, como é que é o nome dele? Adriano Silva. Então, parabéns, porque, olha, eu não tive contato com muitos colaboradores lá da Conta Azul, mas conversei com, mais de 10% dos colaboradores, todos elogiaram muito a gestão pública da cidade de Joinville. Então, parabéns pelo partido. Joinville, se não me engano, é 500 mil habitantes, né? Campinas é mais do que o dobro. Então, assim, cada cidade tem a sua realidade. Sim, lá, sim. O Adriano aqui seria muito mais difícil para ele se eleger, porque essa desconexão com o povo da periferia, né? Lá não existe tanta pobreza, tanta favela, tanta coisa assim. Na periferia, que manda são os líderes comunitários. Entendi. E esses caras chegam, já teve nego que chegou no meu escritório, no meu gabinete, e falou, eu tenho 5.000 votos lá no bairro X, se você quiser.
Mas como você tem 5 mil votos? Não, eu moro lá há trocentos anos, todo mundo confia em mim, o que eu falar os caras votam. Então é assim que funciona a política, né? Porque, lógico, não é porque ele fala bonito que os caras acreditam nele, é porque ele ajuda as pessoas, né? Mas de onde vem esse dinheiro, né? Eu não tenho dinheiro para dar, você tem dinheiro para tirar do bolso e ajudar uma comunidade lá com 5 mil pessoas, mas os partidos políticos têm. Não me pergunta de onde vem o dinheiro, né? Mas todo mundo sabe. Mas se a gente for pegar uma cidade tipo Curitiba, que falam que é uma cidade super organizada, enfim, como que chega nesse padrão de, por exemplo, organização nível nacional que todo mundo conhece, né? É uma gestão, às vezes, de não só de uma pessoa, mas de dar uma continuidade num trabalho. Você falou Curitiba. Isso, Curitiba. Tá. É um exemplo, Curitiba, porque é uma cidade que todo mundo fala é bem organizada, né? Bom, o Sul já tem uma característica diferente do resto do Brasil, por causa das imigrações, as correntes migratórias. É um povo mais que vem lá da Europa. Então, tem uma pegada diferente, por exemplo, do povo do Nordeste, do Norte, né, em relação a trabalho, em relação a valores e esse tipo de coisa. O clima também, como todos os países que vêm de clima frio, seja no sul do Brasil ou lá do Norte, tem essa força em relação ao trabalho, assim, esse caráter muito de valorizar muito o trabalho, né? É diferente do cara lá do Norte, por exemplo, que tem um calor absurdo, que tem praia, que tem riquezas naturais, que ele se acomoda mais fácil com uma vida mais simples. Num país norte, o cara, tipo, no frio, ele vai morrer na rua, né? Se ele não trabalhar, não tiver a casa dele. Então, assim, instintivamente, esse DNA desse povo que mora em regiões frias já é um povo mais voltado para o trabalho, né? De ter valores mais rígidos, né? Então, ele já tem essa característica, o povo lá do sul. Aí você pega uma Curitiba que há 60 anos atrás teve um prefeito que era arquiteto e urbanista, o Jaime Lerner, que foi 3 vezes prefeito e mais 2 vezes governador. E numa época de ditadura militar, onde era top-down, o que o cara falava acontecia. Diferente que hoje, você vai fazer um negocinho, você tem que pedir a bênção para 1 milhão de pessoas e a coisa não anda, não sai do lugar. Então, assim, juntou o útil ao agradável. Ele tinha um território profícuo, um povo que é bastante eficaz na questão do trabalho, da política pública, enfim, um povo mais rígido, um povo que exige mais honestidade, um povo mais tradicionalista, mesmo, né? Sabe, que não aceita muitas jogo de cintura, um povo que exige, né? Um povo mais exigente, eu acho que basicamente é isso. E aí pegou um cara que sabia fazer, um cara que era eficiente e que, como urbanista, o cara tem a melhor cara para ser um prefeito de uma cidade é um urbanista, porque essa visão do planejamento urbano é vital, né? Todos nós aqui temos uma casa. A gente sabe o quanto que uma casa e o bairro que a gente mora influencia na nossa vida. Você imagina uma cidade, né? Então, o cara que mora numa favela, num bairro que não tem nada, aquilo afeta demais o psicológico dele, que afeta demais a forma como ele vive, afeta demais o trabalho, o comportamento e tudo mais, como ele vai se relacionar com a vizinhança. Então, assim, e aí juntou tudo em Curitiba. É um local excelente, com um povo muito bom e com um cara que sabia fazer numa época que hoje seria diferente. Se ele tivesse entrado, ele não conseguiria fazer nem metade do que ele fez. Então, acho que foi uma conjunção de coisas ali que fez com que o Curitiba fosse um modelo. Se a gente pegar aquele modelo de Curitiba, que eles criaram o Instituto de Planejamento há 60 anos atrás e virasse aqui em Campinas hoje, virava uma ENDEC da vida. A ENDEC foi a Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas, que nasceu com esse intuito de ser um instituto de planejamento e virou uma autarquia lá, um cabidão de emprego como qualquer outro. Então, esse modelo de lá de trás serviu naquela época, mas hoje já não serve mais. Caramba, não sabia disso da ENDEC. Interessante. Muito bom. O Gaspar, vou entrar numa pauta aqui que eu acho que eu, como empreendedor, como contador, como alguém que trabalhei a minha vida inteira também em multinacional, eu acredito que o que pode mudar o nosso país é o empreendedorismo, né? Nós temos hoje um Brasil
que grande parte das empresas são micro e pequenos empreendedores, que faz com que toda essa máquina se sustente. Não são os grandões, não são as big techs, as grandes empresas que faz com que isso aqui tudo funcione. Somos nós, os pequenos e micro e médios empreendedores. E eu sei que poucas ações ali na questão do empreendedorismo, questão de impostos, questão de facilitação para que ele consiga constituir uma empresa, vai fazer toda a diferença. Por quê? Eu conseguindo desenrolar mais rápido ali a abertura de uma empresa, de um processo, vai facilitar que eu gere mais renda, mais emprego, né? Então eu acredito muito nisso, né? Não existe algo que eu penso que o empreendedorismo é o que pode resolver o nosso país. Pensando nessa questão, qual é a visão do Partido Novo e também, né, o seu papel como nosso representante, né, aqui na Câmara de Vereadores de Campinas, nesse desenvolvimento para a cidade? Agora focando na nossa cidade, né? Porque eu vejo muitas pautas, cara, que talvez não vai mudar ou não vai trazer tantos impactos, né, na realidade do cidadão. Mas se eu conseguir fazer com que abram mais empresas, mais negócios, ou mais linha de crédito, ou situações que me permitam profissionalizar, capacitar, treinar, poderia ser um grande incentivador político, né, para a nossa cidade. Como que isso está sendo aplicado hoje aqui em Campinas? Só para entender, chegando lá embaixo, porque a gente está aqui de cima, né, tentando ver. Porque eu falo por nós, né? Cara, eu fico muito feliz quando alguém nos procura, eu preciso abrir um CNPJ. Cara, eu fico feliz. Eu me sinto cumprindo a minha missão de vida, o meu propósito, que é ser ali o agente que vai ajudar, assim, uma nova entidade que está nascendo a nascer correta, a recolher os impostos de maneira correta. Se está certo ou não, a maneira como ele está sendo aplicado não é um problema meu, mas no meu papel de fazer isso acontecer, dele gerar mais renda, gerar mais movimentação do dinheiro na economia, né? Isso me realiza. Como que isso está sendo feito aqui em Campinas? Então, voltando à questão do executivo e do legislativo, o executivo pode tudo, o legislativo não pode quase nada. Essa é a realidade. Mas como assim? Tudo que o prefeito faz não tem que aprovar? Tem. Lá no Legislativo ele só dá o aval. Mas eu não tenho a competência de fazer projetos de, vamos baixar o IPTU. Não, quem faz isso é o prefeito. Vamos desburocratizar aqui. Não, quem faz é o prefeito. Então, normalmente na Câmara a gente cria os programas, né? Programa de desburocratização, programa de não sei o quê. É basicamente um aval, um arcabouço que você cria, mas o poder da caneta é do prefeito, né? E por isso que os projetos na Câmara são tão incipientes, são tão sem sal, porque é aqueles projetos assim sem poder nenhum de fogo, né? Sem poder estruturante nenhum. Então, todos aqueles projetos que eu falei para você no começo que eu levei para o prefeito são projetos estruturantes. Um exemplo, né? Existe o empreendimento de interesse social do ex-Coab, que é a Coab que aprova projetos, né? É o tal do Minha Casa Minha Vida, que fazem na cidade inteira aí. Então, a política, como é a aprovação, as contrapartidas que as consultoras fazem, e a facilidade do tempo de aprovação e de ter o alvará, e como é pago essas contrapartidas, isso influencia demais no número de empreendimentos. Sim. Então, o cara faz as contas, fala, Campinas leva um ano para aprovar, custa X% do meu BDI, eu vou para outra cidade. Exato. Basicamente é isso. E o terreno aqui é caro, né? Então, assim, a prefeitura e a Coab também, eles mesmos não se conversam, porque cada um tem interesse próprio, né? A Coab é uma autarquia é uma empresa mista, na verdade, mas quando a gente fala empresa mista Campinas, ela não existe, porque 99,99% da empresa é da prefeitura, as ações, né? Como a Sanasa, empresa mista, mas privado ali é 0,01%.
Então mas assim, a Coab, ela tem os interesses dela lá e a prefeitura tem outros. E como a maioria das secretarias, elas não se conversam. Então esse caos na administração municipal, que em todas as cidades é assim, é proposital do sistema. Porque como eu expliquei aqui da eleição, tudo começa errado na política, né, no processo eleitoral. O prefeito já entra, o governador já entra, o presidente já entra com a fatura na mão que vai vir a cobrança daquela aliança. E aí o prefeito, o estado, o governador, o presidente não manda nada. Quem manda é todo aquele grupo político, chega e fala, bom, agora eu quero o ministério tal, eu quero a secretaria tal, e aqui em Campinas eu quero a secretaria, eu quero a Coab, eu quero a Sanasa. Aí fica tudo na mão de grupos políticos. E cada um tem o seu interesse. Então vira um monte de feudos. E aí, às vezes, você tem um interesse que é público, só que você tem que pedir o aval de 5 secretarias, por exemplo, como é o caso de morador de rua, que eu abri uma comissão agora, né? Você envolve 5 secretarias no mínimo, e aí é aquela confusão para você juntar, né? E que todos cedam em função do interesse público. Então, normalmente existe aquele interesse próprio de cada grupo político, e isso que trava toda a economia do país e o desenvolvimento. Porque desde que o Cabral encostou a caravela aqui, esse é o modus operandi, né? Foi mudando de império para república, para democracia, mas é sempre a mesma história, né? Tem aquelas moscas que mandam ali, o resto come o que sobrar, né? E continua, só que sofisticou o sistema, a gente fala bonito, tem tudo nome bonito para todo mundo, mas uma coisa se chama burocracia. A burocracia, que é o cerne da tua pergunta, que é a que atrapalha tudo, ela é proposital, porque se cria dificuldade para vender a facilidade. Se tudo estiver fácil para o cidadão, o Estado deixa de ter razão de existir na sua plenitude como ele é hoje. Ele seria só para as funções essenciais e básicas e necessárias, mas não, hoje ele está em tudo e você não faz nada se você... A carga tributária nossa hoje é quase de 40%, como nos países de primeiro mundo, mas sem retorno nenhum. Exatamente. Na forma proporcional. Exatamente, é isso que eu ia até comentar, né? Eu vejo muito empreendedores falando, mas a gente paga muito imposto. Eu falei, cara, mas tem outros países que pagam até mais que a gente. Mas o benefício, o retorno é visível, né? Você tem um bom transporte público, você tem hospitais públicos, segurança, né? Ô Paulo, por onde começar a mudar isso? Porque não é uma pessoa, um grupinho, uma bancada que vai fazer essas mudanças acontecerem. Mas quais são as ações que nós, como empreendedores, como pessoas aí que querem ser mais ativos na sociedade, fazer isso acontecer, por onde a gente tem que começar? É vital conhecer a política e participar da política. Então, nós votamos a cada 2 anos, né? Exato. Eleição municipal intercala com estadual e federal. Cada 2 anos a gente está botando nosso voto na urna. É saber em quem está votando, votar em pessoas sérias, honestas e competentes, acompanhar e cobrar, né? Se todo mundo fizesse isso, a gente não estaria nessa situação caótica que o Brasil está hoje, onde a distância, né, dos mais ricos e os mais pobres, assim, é um abismo, né? A diferença é muito grande, né? Quando você pega um país desenvolvido, país europeu, por exemplo, essa diferença não existe tão grande assim, né? Porque a diferença em si não é o problema é o tamanho da diferença. Então, hoje você tem 10%, 5%, vereador, hoje ganha 10 mil reais. Tá entre os 5% mais ricos do Brasil. Você fala, porra, não, mas 10 mil não é muita coisa, tem uns que acham que outros que não. Mas é o 10% mais rico do Brasil. Ou seja, 90% da população está fora dessa realidade. Aí você fala, 80% ganha até 2 salários mínimos, metade ganha até um salário mínimo. Isso é um país pobre pra caramba. Mas você fala, não, o Brasil tem um monte de riqueza, tem isso, tem aquilo, mas não adianta nada. É igual você ganhar uma fazenda de herança, só que você não sabe o que fazer com a fazenda, você não tem recurso, você não tem trator, você não tem nada, você vai morrer em cima da tua fazenda.
O Brasil é isso. Então você tem Singapura lá, Hong Kong e tal, os lugarzinhos que é só pedra, que não tem nada, e os caras são mais ricos do mundo. Japão, né? O Japão totalmente ruim porque o valor está nas pessoas, no preparo técnico, científico, que as pessoas têm valor, não é a terra que tem valor. Então o nosso povo está desvalorizado, né? O brasileiro está desvalorizado em termos de conhecimento, de preparo, de capacitação, de acompanhar as inovações mundiais, né? Mas nem lembro porque que a gente chegou nessa... E num país abençoado, né, Paulo? Vamos ser sinceros, né? O Brasil é um país muito abençoado. Talvez esse seja o nosso problema. É um país... Porque quando as circunstâncias aparentemente são muito favoráveis, você relaxa, né? Você fica na sua zona de conforto. Talvez então deveria ter uma melhoria desde a educação básica lá atrás, falando mais de política, ensinando gestão financeira, começar lá atrás, né? Para quando o cara for um adulto e ter um direito de escolha, por exemplo, de um prefeito, enfim, alguém do cara saber escolher, né? E ter argumento para escolher aquilo. E antes disso aí que você falou, eu acho que o senso de pertencimento, né? Quando você pega um Japão, você pega essas Suécia, Suíça e tal, os caras têm esse senso de pertencimento. Então, o que o cara fizer ali te incomoda. E você, não no sentido que, tá me incomodando o pessoal, mas, você tá fazendo uma coisa que vai repercutir na vida de todo mundo. Não é certo isso que você está fazendo. Então, você tem esse zelo pelo social, né? Essa consciência coletiva, né? E nós não temos. Aqui no Brasil é cada um para si, Deus por todos. Então, eu mesmo, quando eu fui me candidatar aqui, que eu ganho para votar em você, né? Nem te pedi nada, né? O cara vem oferecer, mas ele já te coloca o preço, né? O que eu ganho se eu votar em você? Então, e não é à toa, tá na cultura do brasileiro isso aí. Mesmo quando não era candidato a nada, quando eu era arquiteto, o cliente chegava para mim, o cara é rico, fazendo a mansão dele lá. Quanto tempo leva para aprovar? 6 meses, mas não tem um jeito aí da gente aprovar mais rápido? Porque eu não quero esperar 6 meses para a gente falar. Mas que jeito que você quer que eu dê? Então, o problema é o Brasil, é o brasileiro. E você acha que, falando um pouquinho de internet, né, que a gente estava falando de tecnologia e tudo mais, internet para político hoje em dia, você acha que tá um negócio favorável, desfavorável? Porque você vê que qualquer coisa já vira uma briga entre todo mundo. Como que você vê isso? Os haters. Exato. Para esses vereadores de periferia, não muda muita coisa, porque o negócio deles é o corpo a corpo no dia inteiro lá. Por isso que eles precisam de muitos assessores e tal, porque esses caras estão fazendo favor na rua o dia inteiro e garantindo a reeleição. Agora, para os caras que nem eu, que foram eleitos com voto de opinião, é o eleitor que está ligado o tempo todo. Então, qualquer escorregadinha que eu der, os caras vão me matar, né? Linchar nas redes sociais, etc., como acontece direto. Então, vai depender muito do tipo de eleitor, mas a grande maioria, que basicamente é a base do governo, trabalha em periferia e o povo não está nem aí com a internet. E mesmo que tenha algum escândalo, também não estão nem aí, porque eles falam, na cabeça do povo que não acompanha a política, para eles todo mundo é bandido, ladrão. Então, esse cara que está no meu bairro aqui fazendo as coisas é ladrão também, mas e daí? Mas pelo menos ele está olhando a gente. Aquele que se desonesto nunca veio aqui. Sim, mas o que fazer então para diminuir essa participação, não diminuir a participação da periferia, mas eu dizer assim, diminuir a periferia, tornar tudo algo único, onde eu não tenha que separar por classes, isso aqui não é, isso aqui é mais periférico, isso aqui não é, isso aqui é mais classe média. Como fazer para isso se tornar tudo uma coisa só? Quais são as principais propostas hoje? Porque eu acho que tem que ter alguma questão de alguma lei, alguma proposta de trazer, diminuir o poder, né, essa separação da periferia e trazer para uma sociedade única, algo que não tenha essa separação. O que tem sido feito para que isso diminua? Então, basicamente a gente tem que diminuir a desigualdade social. Sim. Né? Aquele abismo que eu estava falando para você, Sim. né? O problema não é a desigualdade em si, mas é o tamanho da desigualdade social. Então, quando você tem só 10% e o resto não, você cria essa cultura assistencialista
de bolsa isso, bolsa aquilo, auxílio isso, auxílio aquilo, e você não quer dar autonomia pro cara, não é interessante. Vai dando bolsa para ele lá e deixa ele ignorante para sempre, analfabeto e o que for. Porque assim sempre os mesmos vão se perpetuar no poder, porque sempre funcionou assim, sempre vai funcionar. O dia que você diminuir essa diferença social e aí as pessoas vão ter mais dinheiro para se informar, e a criança não vai abandonar a escola porque ela tem que trabalhar para botar o pão em casa, então a criança vai conseguir. Ontem mesmo, né, teve um projeto meu enterrado na Câmara de evasão escolar, né? Simplesmente foi enterrado, né? Porque é um tema que não é importante, né? Então, evasão escolar, enterra o projeto do cara lá, continua aprovando pracinha, que é o que passa lá. Então, essa é a cultura. Eu estou citando esse exemplo porque essa é a cultura. Não é interessante você mudar esse estado das coisas. É interessante você perpetuar com o povo na ignorância. E o grande problema é essa diferença social muito grande. Então, nós temos que lutar de todas as formas, em todas as instâncias, né, para diminuir essa distância, que nas mínimas coisas, né? Então, a gente não defende invasão de propriedade, essas coisas, mas a gente defende que o povo tem que ter direito à educação, tem que ter direito à moradia, mas direito à moradia é você dar casa? Não, hoje não existe mais recurso para você dar casa, mas você tem que ter locação social, você tem que ter outras formas de a pessoa ter um direito a um teto, mas não ter a propriedade, é o direito de morar, né? E tem políticas públicas para isso, inclusive eu mesmo protocolei esse projeto aqui em Campinas. Será que talvez um caminho para a gente diminuir essa diferença social seria através de cota, talvez, na faculdade, para depois que a pessoa se formar, talvez ela tenha uma qualificação melhor para ter um emprego e assim consiga ter mais dinheiro ou algo assim? Sim, existe a cota social e a cota racial, né? A cota racial a gente é contra, porque é o próprio apartheid invertido, né? Mas a cota social, que é o cara que é pobre, que não tem condição, sim, eu sou a favor, porque é uma forma de você incluir essas pessoas no mercado. Sempre pensando numa questão de dar autonomia para a pessoa e não como assistencialismo. Então a gente sempre tem que pensar na porta de entrada e na porta de saída, né? Então a forma como você faz, então da cota, ok, mas como vai ser feito isso? Quais os critérios? Onde vai ser implementado? Então isso faz uma grande diferença também, a forma como você implementa. Igual a gente falar assim de privatização, você é a favor da privatização ou não? Não, a questão não é essa. Temos que ver aonde, quais são os casos. Teoricamente, assim, eu sou a favor da privatização, tá. Mas tem, por exemplo, a Sanasa, é um monopólio natural. Você não consegue ter várias empresas prestando para se concorrer. É uma só. Então, você vai tirar um monopólio estatal por uma privada? Então, essa questão aí, nesse caso, não é questão de privatização, é questão de gestão. Aí, como que a gente vai deixar essa gestão transparente e eficiente? Aí sim. Então, vamos abrir o capital da empresa, vamos ter compliance, vamos ter isso, vamos ter aquilo, né? Então, a questão da cota é isso também. Não é um debate genérico, assim, vamos ver para cada coisa e tal. Unicamp, tem um monte de filhinho de papai lá, playboy, que o pobre está pagando para o cara estudar, vamos cobrar desses caras para pagar. Enfim, cada caso é um caso, né? Eu sou bem a favor de cota social, porque a gente sabe que existe a diferença clara, né, de um ensino privado e, sei lá, você ir para a escola pública, estadual. Eu já fiz isso, estudei quase que minha vida inteira em escola particular, e quando eu fui para a escola do estado, né, escola pública, eu via que, falei, como assim? Coisa que eu aprendi há 3 anos atrás, eles estão vendo agora. Então, é por isso que eu acho interessante ter a social também, para tentar unificar todo mundo. Sim. Ô Paulo, você falou uma coisa importante, questão de gestão. Eu acho que a gestão é a base para qualquer negócio dar certo. Se não tiver gestão, cara, empresa não prospera, uma família não prospera, tem que ter a gestão ali, né? E nós somos uma contabilidade e nós temos um conceito já de ter essa gestão automatizada e digital. Cara, não tem que ter nada em papel,
não tem que ter nada em arquivo de e-mail, não tem que ter nada em planilha de Excel, tem que estar numa base onde eu consigo em 2 cliques me gerar informação. E com essa informação eu tomar decisões rápidas para o amanhã, não tem que ficar olhando para o passado. Né? Então, como é que funcionava hoje, por exemplo, a contabilidade no Brasil? Né? Você vivia o mês inteiro no escuro, aí você pegava aquele monte de papel, colocava no malote, chamava um motoqueiro e levava para o contador. Aí ele digitava tudo aquilo para te gerar a guia para você pagar do imposto do mês que vem. Em que país do mundo você vai dar valor para os impostos, para o contador, para a gestão com essa política, com esse jeito de trabalhar? Isso não é gestão. Né? Então, quando a gente muda e olha para o presente e projeta o futuro, você começa opa, peraí, dá para melhorar aqui. Na política, ou na questão pública, você percebe ainda muita questão não automatizada, muitos processos manuais, muito papel. Como ter gestão com esse modo de ainda trabalhar numa cidade onde já passou de 1 milhão de habitantes, com uma Câmara com 33 vereadores, leis, colocando pautas ali para leis, e ainda tudo muito arcaico. Estou sendo bem sincero aqui, muito arcaico. Um exemplo, na Prefeitura de São Paulo, você pega o celular, em 3 cliques você emite uma nota. Em Campinas ainda não tem isso, nós temos uma ferramenta hoje que se conecta ao site da Prefeitura e emite a nota. Então eu tive que ter uma empresa, teve que desenvolver isso para a gente, que é a Conta Azul, para a gente poder ganhar tempo para o empreendedor, né, aqui de Campinas. Porque a Prefeitura não tem isso, né? E é algo que dificulta até o empresário, porque ele fala, para quê? É tão difícil de emitir uma nota, tem que entrar no site, ler aqueles caracteres que eu não enxergo. Quer saber? Não vou emitir a nota. Nota não emitida é imposto não recolhido. Então são pequenas atividades assim que poderiam gerar facilidade para que eu consiga executar. Então o empreendedor tem tantas barreiras, é aquilo que você falou, né? A burocracia é tão grande que ele não consegue fazer. Mas voltando à minha pergunta, né? Quando você tem algo digitalizado, informação precisa, alguém validando, você consegue ter uma gestão aprimorada. Como que hoje a gente consegue, no ambiente público, né, ter essa gestão com tudo ainda arcaico, analógico, papel, informação de 3 meses atrás, entrando no registro agora. Como ter isso? Olhando sempre para o passado. Como? Você ter uma ideia, eu fiz um requerimento para a Prefeitura para saber quantos imóveis a Prefeitura tem em Campinas abandonados ou subutilizados ou não utilizados. Eles não sabem. Responderam que não sabem. Porque está tudo em arquivo, está tudo em papel, eles não têm esse levantamento pronto, vai ser tudo, para digitalizar isso aí tudo vai levar décadas. E não existe interesse, porque nunca ninguém perguntou. Então agora eles vão começar a correr atrás disso. Então, você vê Campinas, top 10 no Brasil, em um monte de índices aí, com esse tipo de resposta que me deram no requerimento. Então você vê que existe realidades assim totalmente diferentes da propaganda do que ocorre na prática, nos bastidores, né? Então a questão da gestão, ela é eficiente, quando a gente fala de cidades inteligentes, né, tal. O que é cidade inteligente? É uma cidade que funciona. Uhum. Independente do método. Uhum. Então a gestão, por que ela não funciona? Burocracia. A legislação é muito complexa, muito complicada. Você tem leis federais, leis estaduais, leis municipais, que muitas vezes um município, por que você não tira o cara da rua que está lá atrapalhando o trânsito, lá, o morador de rua, sei que interna o cara, não pode, a Constituição não deixa. Então assim, mas vai ficar o problema para o município. Um exemplo assim, grosseiro que eu estou dando. Aí você vai ter que descobrir outras formas de lidar com esse problema, né? E então a questão da legislação, que é muito complexa, então a gente precisaria de um pacto federativo para dar mais poder para o município. Hoje
maioria das coisas você está amarrado na política estadual e a federal, que não deixa, que te amarra as mãos. Então, o prefeito não tem todo aquele poder mesmo que ele quisesse de fazer as coisas, porque a legislação vem de cima para baixo e não deixa fazer. Então, nós não temos muita autonomia dentro do município. E quando tem, as próprias leis municipais é aquele emaranhado de fio desencapado, né? Então, a legislação tem que desburocratizar muito. O fator humano que está por trás do digital, tanto para criar como para acompanhar e fazer a gestão, não está à altura, né? Não tem capacitação para isso. Então não adianta você criar uma ferramenta muito tecnológica, sendo que você não tem suporte, não tem o público que usa e não tem o apoio, arcabouço jurídico da gestão. Então, assim, tem algumas coisas que avançam, nós temos o aplicativo para a Zona Azul, cobrar IPTU é o melhor que tem, né? O sistema mais avançado que tem é para cobrar IPTU e cobrar taxa. Mas o restante está devendo, né? Então é isso, é um descompasso de várias áreas, de vários setores, e para a gente mudar isso, é sempre através do executivo. O legislativo nunca tem força para fazer esse tipo de mudança. Então, o legislativo sempre vai estar lá para enxugar gelo, para dar aval a tudo que o prefeito manda para a Câmara, e por isso que ele sempre é um puxadinho do governo, né? Toda a Câmara Municipal, toda a Câmara Estadual e o Congresso Nacional é isso, né? É um puxadinho do executivo. E esse puxadinho tem um preço. Eles não são puxadinhos porque são coitadinhos. Não, porque eles se submetem a esse papel. E se submetem a esse papel porque tem um preço, tem uma moeda de troca aí no negócio, e é interessante que isso continue assim. Se você tiver uma casa legislativa onde você tiver vereadores que nem eu, que são independentes, o governo nunca tem certeza se ele vai conseguir aprovar ou não algum projeto dele. Então, ele, para ter essa certeza, esse conforto, ele vai lá e coage, né? Ele chama para si uma base de apoio, que ele tem certeza que tudo que ele mandar ele vai apoiar, e tudo que ele não quiser aprovar, ele também vai ser reprovado ali. Se acontecer qualquer escândalo com alguém no governo, vai ser barrado ali. Então tem uma tropa de choque ali em todas as casas legislativas que trabalham subservientes sempre ao Poder Executivo. Então o Poder Executivo é o todo-poderoso. Lembrando, não é o prefeito que manda, e sim os grupos políticos que colocaram ele lá. Uhum. Uhum. Ele tem o poder, mas esse poder tem as leis que dá as restrições para ele, né? E ali, se você tem alguma possibilidade de ajustar uma lei, de corrigir uma falha numa outra, isso a tempo pode ser votado e alterado para que diminua esse poder ou não? Então, não é interessante para ninguém diminuir esse poder, né? Porque quando se trata de lei municipal, o prefeito vai lá, aprova mudança e resolve o problema. Mas a Constituição Federal, a Constituição Estadual não deixa. Não deixa por quê? Porque não é interessante, os deputados estaduais e federais, as leis existem, não é de graça. E tem um porquê. Por que elas são assim, complicadas, amarradas, né? Porque tudo isso é um grande sistema pensado desde sempre para tornar a coisa difícil, aquela coisa, criar dificuldade para vender facilidade. Então, você quer mexer uma coisinha na Constituição, você vai ter que conversar com um monte de gente, pedir a benção para um monte de gente, fazer acordo com um monte de gente, isso vai custar dinheiro, vai custar poder, vai custar... você quer mudar aqui, mas por quê? Isso é interessante para o grupo dominante? Sim, não. Podemos até ceder, depende da contrapartida. A forma como a gente negocia na nossa casa, com a nossa esposa, é a mesma coisa na política nacional. Tudo vai em função dos interesses. Quando você tem interesse e você tem uma soma de interesses coletivos e você tem vontade, você faz qualquer coisa. Você muda a Constituição, você muda a PEC, qualquer coisa. Você vê o Temer lá, que ele fez em 1 ano, que ele ficou no cargo lá, ele aprovou 2 PECs, quase aprovou uma terceira, só porque pegaram ele no grampo lá, senão ele tinha aprovado a reforma da Previdência logo no governo dele. Então, quando o cara, um ótimo... um articulador, né, que consegue conversar com todo mundo e unir os interesses,
O cara faz o que quer. Anda, né? Então, assim, em um ano ele fez, acho que um dos melhores governos que o Brasil já teve. Porque as reformas que ele fez foram muito boas. Sim. A questão da reforma tributária não está nem na nossa pauta, que a gente criou uma pauta para organizar o nosso bate-papo aqui, tá, Paulo? Mas para ficar bem organizado. Mas a questão da reforma tributária, qual que é a sua opinião sobre isso? Você acha que passa alguma reforma? E se fosse a melhor mudança no nosso sistema tributário hoje, qual seria? Tem que passar. Tem que passar, né? Chegou numa hora que tem que passar, não é se acha, se não. Não, tem que passar. Agora, igual a Previdência, né? Tem que passar. Mas era 1 trilhão, passou de 600 milhões. Mas passou. Mas era para durar 20 anos, não vai durar, vai durar 10, vai ter que fazer outra. Então fica dando esses voos de galinha, né? Em vez de fazer uma coisa de longo prazo consistente, os caras ficam... Por quê? Porque nós não temos essa perspectiva de política de Estado, é sempre política de governo. Quem que vai entrar no próximo governo? Nós vamos preparar o terreno para o cara lá ganhar terreno em cima da gente, então ninguém quer facilitar para os governos futuros, sendo que você não tem uma perspectiva de que você vai participar desse governo futuro. Então é sempre em doses homeopáticas os avanços, né? Não vamos dar carta branca para os próximos 50 anos, vamos dar para 5 anos aí depois a gente vê. Vamos negociar para ver se a gente continua. Então a tributária ela tem que sair, chegou num ponto tal que quando o carrapato começa a ficar maior que o boi, tem que se fazer alguma coisa, né? Então, nesse sentido, o Centrão, que é quem manda no Brasil, né? Esse grupo fisiológico, eles têm essa percepção, chegou a hora que tem que passar. Que já era uma reforma, como outras que tinham que ter passado há muito tempo, só que chegou num ponto que não dá mais. Agora, não vai ser a reforma ideal. A reforma ideal era diminuir o imposto, não vai mexer com diminuir o imposto, só vai simplificar, que já é um grande avanço na situação que nós estamos, da complexidade. Exatamente. O micro e o pequeno não sente tanto, porque o Simples Nacional veio para tentar sanar isso, né, desde 2000 e alguma coisa. 2008, quem não está né? gostando é o prefeito de Campinas e outras grandes cidades, porque eles vão perder o ISS. Que é uma grande fonte de arrecadação em Campinas, é maior que o IPTU. É a primeira fonte de arrecadação. Você diz pela nova reforma tributária. Porque vai ser o IVA, né, ou o IBS que seja, e some essa arrecadação do ISS e depois eles vão ter um ressarcimento, vai ser depositado num fundo compensatório e vem por outros meios, não vem de forma direta, assim, né? Como é hoje, né? Hoje já vem direto. Então, existe um ganho para a economia, gerar mais negócio, pagar mais ICMS, vai aumentar a circulação de mercadoria, e aí, de forma indireta, esse dinheiro volta para o município, mas os prefeitos quer ver o dinheirinho caindo no cofrinho diretamente, né? Então, existe uma grande resistência nesse sentido, deles abrirem mão do ISS. Que já é uma redução, porque quando a microempresa é optante pelo Simples, o ISS de 5 já vai para 2,01, né? Então já tem uma redução ali, né? Então já tem uma redução quando ele é do Simples Nacional. Gaspar, voltando para nossa realidade também aqui para Campinas, a gente lida também com muitas aberturas de empresas, né? E às vezes, dependendo do nicho do mercado, se for um comércio, principalmente se for um comércio do ramo aí da alimentação, que exige certas liberações, né, de órgãos competentes, esse processo demora muito. E aí o empresário já investiu ali na reforma, no aluguel, já contratou equipe e não consegue, vou falar entre aspas aqui, operar de forma legal, porque ele abre mesmo sem ter as licenças, isso a gente não consegue controlar, tá? Não dá, é impossível hoje. E ele começa a trabalhar porque ele fala assim, poxa, Elton, eu preciso pagar as contas no final do mês. E esse processo da prefeitura, estou falando muito particular, ainda é muito demorado. Existe algum projeto, algo que está sendo pensado ou discutido já para tentar diminuir esse tempo de... Por quê? Porque a minha percepção é que existe ainda alguém lá que fica com carimbo na mão, imprimindo um papel para pegar, para carimbar, para liberar.
aonde num país onde poderia estar isso de forma automatizada, liberando, gerando protocolo automático, já enviando via SMS. Cara, eu gosto muito de tecnologia e eu acho que é possível fazer isso. E esse tempo, né, o empresário está lá querendo pagar as contas e o prazo muito grande para sair um alvará, para sair uma senha do portal da prefeitura para emitir nota fiscal que vem depois que eles protocolam. Tem algo que facilite isso para o empresário? Eu estou falando para o empresário daqui da cidade, né? Sim. Porque essa reclamação vem para nós. Sim. Né? Eu estou repassando o que centenas de empreendedores falam, pô, eu abri, mas você já mandou o protocolo lá há 15 dias atrás e não chegou minha senha da prefeitura. Sim. O que tem sido feito para que isso diminua e que a gente consiga gerar mais empregos, mais negócios para a nossa cidade? Então, eu fiz uma comissão de desburocratização na Câmara, escutamos vários setores e apontamos todos os gargalos que tinha e encaminhamos um relatório para a Prefeitura. Precisa ser feito isso para agilizar. Exatamente o que você falou. Só que aí chega lá e nada acontece, né? E por que não acontece? Nós temos os funcionários concursados, que são de carreira, que você pode fazer cara feia para ele, tá pouco se lixando que ninguém vai mandar ele embora, ele tem estabilidade e ele vai trabalhar se ele quiser ou se ele não quiser. Se ele trabalhar 2 horas ou 8 lá, ninguém vai perceber a diferença. E você tem os comissionados, que são aqueles cargos políticos lá, que são nomeados pelo gestor, pelo secretário, pelo diretor, né? E existe um conflito de interesses aí, né? Um tem objetivos totalmente diferentes dos outros. E aí você tem a administração pública, que é uma máquina engessada que anda a passo de tartaruga, e a vida real, ela é dinâmica, ela é rápida, né? E então a administração não acompanha. O que precisaria? Precisaria de um choque de gestão. Precisa ter um prefeito sério, que entenda do assunto. Se ele não entender, ele tem que estar com gente que entenda, no caso o secretário, né, da pasta, enfim, no caso finanças, tributação, trabalho e renda, gestão, e sentar as 3, 4, 5 secretarias envolvidas, traçar um plano de metas e botar para funcionar, como em qualquer empresa. Né? Então, basicamente, eu diria que 50% do problema é incompetência, é falta dessa visão de gestão. Diria que 30% é falta de interesse de mudar a situação. E os outros 20% é contratar mais gente, né? E melhorar a eficiência. Vamos precisar fazer um software para a coisa melhorar melhor e tal. Quem que vai operar? Vamos... Então, a própria IMA, né, que é encarregada hoje de fazer todo o processo de informática da prefeitura, para mim tinha que fechar para ontem, que lá não tem mais razão de existir uma empresa estatal ali que serve para botar gente de tudo que é comissionado de promessa eleitoral, vai lá para dentro. O que é a IMA, Paulo? Só para Instituto Municípios Associados, Informática Municípios Associados. Mas é uma empresa, que presta serviço para a prefeitura. De informática, de TI. Tá. Para a prefeitura. Teoricamente, ela poderia prestar serviço para outras prefeituras de outros estados e tal. Então, basicamente, é um monopólio. Vamos supor, tudo que a prefeitura tem que fazer, é a IMA. Eu quero desenvolver um software aqui para a secretaria, para não dizer que é a IMA. Aí chega a IMA lá, o preço dela custa 10 vezes mais que o mercado poderia cobrar, se contratasse a tua empresa para fazer, e leva 10 vezes mais tempo para fazer. Porque é uma estatal, porque é um elefante branco, porque não anda, porque a administração pública é assim, né? E aí as coisas não mudam. Por quê? Porque você fechar uma IMA e aí sim você terceirizar para todas as empresas que estão no mercado para agilizar e modernizar, né? Porque você está na dinâmica do processo, né? O negócio lá está engessado. Qual que é o interesse dos caras em mexer num negócio que está ali há 30 anos funcionando, com software obsoleto, com pessoas ali que não têm comprometimento com nada, que a maioria está ali por interesse político, para fazer favor para os outros. Então, a mentalidade do Brasil, em todo o Brasil é assim, né? Por isso que a gente é contra as estatais aí na grande maioria, porque são estruturas que não funcionam e não têm interesse de mudar. Então, basicamente é gestão, ineficiência, comprometimento, fazer a coisa acontecer e peitar os interesses políticos. Então, quando você chega se chegar um prefeito assim, vamos fechar a IMA, aí você vai comprar briga com um monte de vereador, né? Porque a IMA ali já é o preço de apoiar a eleição, né?
A hora que ganhar a eleição, vou botar todo um monte de gente ali, que é de um monte de vereador. Mas, Paulo... Você vai comprar briga política com um monte de gente. Lógico. Mas pensa comigo, eu acho que como toda empresa, tem indicadores de gestão, né? Não dá pra gente, então, para acompanhar o que tem sido feito, quais são as atividades, os projetos que foram executados e a gente começar a investigar se ela está executando mesmo o que ela veio para executar, qualquer negócio. Estou pensando em, qualquer empresa aí que você citou. Não cabe a nós também, então, pedir, me manda os indicadores comparativos do ano inteiro, aí, número de projetos que vocês executaram, quantos tem efeito real quanto tempo melhorou, né? Se demorava 10 dias para executar um relatório, agora demora 5 minutos. Não dá para a gente exigir isso por força de lei, requerimentos, que isso seja divulgado para a sociedade. Por quê? Porque se eu não consigo mudar quem está lá em cima, no mínimo eu posso acompanhar o que ele está fazendo. Eu posso ver os indicadores de performance desses órgãos. Existe uma forma da gente acompanhar isso. Eu estou falando agora como um empresário do ramo contábil e que ajuda outros empresários. Eu falo, cara, se você não tem controle de gestão com chaves, indicadores chaves, você não controla a sua empresa. Você acha que é só estar no banco aí pagando as contas e pagando o salário que você está controlando, você não está controlando nada, entendeu? O pessoal está fingindo que está trabalhando e você está fingindo que está ganhando dinheiro. No fundo, vocês estão só um fingindo para o outro. É algo muito parecido com como a gente vê na política pública, né? Mas não dá para a gente exigir esses indicadores para a gente acompanhar o rendimento dessas empresas? Na teoria, sim, né? Eu já fiz mais de 600 requerimentos nesses 2 anos aí, pedindo todos esses indicadores que você falou para N setores, né? Aí vem aquela resposta meia boca, que você vai fazer outro requerimento para... você não respondeu o que eu perguntei. Aí vem uma outra respostinha, assim, aí você fizer uns 10 requerimentos para ter aquela resposta que você quer, não é a resposta que você quer. Aí você vai no Ministério Público e fica lá. Aí você acabou teu mandato, você saiu e nada aconteceu. Então, é a tal da ineficiência lá. Agora, se você tivesse conhecimento lá de dentro de realmente o que deve ser perguntado e os números, aí você poderia fazer requerimentos mais precisos. Mas quando você vai tentando fazer requerimentos genéricos para que eles respondam os números, eles respondem qualquer coisa para você. E você não sabe se aqueles números são verdadeiros ou não. E você pede informações para cruzar informações, fala, não, esses dados a gente não tem. Isso cabe às secretarias, então, né? Que deveria ter esses acompanhamentos, né? Você pode perguntar o que você quiser, mas se eles não quiserem responder, ou responder enviesado, ou responder inventado, você não vai saber. Você não tem métrica para saber se aquilo se você não estiver lá dentro. E tem vários requerimentos que eu fui ao Ministério Público, porque tá lá, mas também não anda. Tudo isso que a gente tá conversando, não sei, veio na cabeça de que adianta às vezes a gente ter uma pessoa bem intencionada e querendo fazer tudo direito, sendo que a gente, que nem você falou, precisa de um monte de bênção para aquilo dar certo. Adianta um cara não, eu vou fazer o negócio direito, sendo que depende de mais um monte de pessoas para aquilo realmente dar certo? Você fala no executivo ou no legislativo? Acho que em ambos, para entender melhor. Assim. No executivo a gente tem um exemplo do governo do Zema, né? Que ele foi eleito, a gente não sabe como, porque a probabilidade dele era a chance dele se eleger na primeira era 0,000, que é um cara que ninguém conhecia, não tinha carreira política, não tinha nada, virar um governador do dia para a noite. É um empreendedor. Sem fazer acordo com ninguém, sem fazer aliança com ninguém, sem apoio de ninguém. Mas ele é empresário, ele tinha 5 mil funcionários, tinha loja, mas isso não é suficiente. É lógico. Nós estamos falando de política. Com certeza. Bom, ele entrou. Aí falou, agora se ferrou. Ele entrou lá, agora 4 anos nem vão comer ele vivo lá, né? Porque não tem base, não tem apoio na Câmara, não tem apoio nenhum, tá ferrado. O cara fez 4 anos e foi reeleito em primeiro turno. Bom, ele é um ponto fora da curva, como eu já disse, mas é possível. Né? Quando você está no executivo, então você tem o gestor, o governador, prefeito, presidente. Se ele for um cara sério, como o Zema como eu nunca vi,
e o Adriano. Então, quando você consegue pôr um cara sério, honesto e eficiente numa cadeira do Executivo Municipal, Estadual, Federal, todo esse sistema corrupto que tem em volta, os caras, o cara tá na cadeira, o cara teve voto. Então, vamos jogar junto. Aí a coisa começa a acontecer, como a gente viu em Joinville e em Minas. Agora, no Legislativo, eu sou 1,83. Então, não vai fazer diferença. Faz. Esses caras, a gente incomoda muito os caras. Tudo que a gente faz diferente deles incomoda muito, porque expõe eles. Apesar de que eu falei que o público deles não está interessado, mas o desgaste vai indo. O cara consegue se eleger uma vez, na terceira ele já não vai mais. E antes ele poderia ficar 5, 6. Então é um trabalho de médio e longo prazo. Nossa. Então, eu acho que cada vez mais que o exemplo vai dando, entrou o Paulo hoje, amanhã tem o fulano, tem o ciclano, tem 2, 3, 4, 5. Chega uma hora que o negócio começa a realmente fazer diferença. Ô Paulo, depois de 2 anos e meio, eu vi aqui que você... Cara, contador gosta de número, né? Planilha e indicador. Eu já fui lá e vi lá, 752 projetos aí, ou ações da sua autoria, né? É bastante para 2 anos e meio. Só de requerimento, 470, né? E 57 projetos de lei ordinária. Para quem não sabe, é essa que muda, a gente sente aqui direto para a sociedade, né? É o que faz mudar como a política pública é aplicada para o cidadão de Campinas, né? Através da lei ordinária. É muito, né, cara, para 2 anos e meio aí. E como que você está avaliando aí esses 2 anos e meio? Como que tem sido? Se você tem conseguido colocar em prática, eu vi, são números muito legais. Se você tem conseguido colocar em prática aquilo que você pensou lá quando você se elegeu, e qual é a sua pretensão para o futuro? Na sua carreira política, né? Eu não sei se você tem a intenção, como o Anderson falou, né? É uma carreira mesmo, né? Se você tem essa intenção de um dia ser prefeito da nossa cidade, né? E como que você avalia o cenário hoje aí para que isso aconteça? Tá. O resultado até agora foi muito acima das expectativas que eu tinha. Achava que eu não ia produzir nem 10%, porque a turma joga contra mesmo. A equipe nossa é muito boa. Eu fechei meu escritório de projetos para me dedicar exclusivamente ao mandato. Então são domingo 7x14, e então a gente consegue produzir muito mesmo. Os números, então, apesar de não ser o que a gente gostaria que fosse, tem alguns projetos bem bacanas que a gente conseguiu aprovar, mas aqueles estruturais que mexem no DNA da administração, que é o nosso anseio maior, esses realmente vai tudo para a gaveta, né? E então tem alguns projetos bacanas que passaram, porque não mexe com o privilégio de ninguém. E aqueles que mexem, que vai tirar a teta de pessoas, aí a gente não consegue passar. Em relação à pretensão, a tendência é ir para uma reeleição de vereador. Você gostaria de ser prefeito? Gostaria. Você tem capacidade? Acho que sim. O que eu acho que um prefeito tem que ter? Ele tem que ter uma visão de gestão. Isso eu tive ao longo de 40 anos aí de carreira. E você tem que ter esse dom de compor, né, com as pessoas. Então você tem que ter uma visão do todo, você tem que ser um cara de visão de longo prazo, de estratégias, e saber ter pessoas que dentro desse projeto, né? Então acho que são características intrínsecas de um gestor que tem que ter. Eu acho que um prefeito tem que ter isso. E tem que ter humildade, além de outras características humanas, né? Que muitas vezes a questão do ego aí acaba tomando conta, e as pessoas que às vezes antes de entrar no poder é uma coisa, quando entra se perde, né? Totalmente. Agora, a probabilidade de eu virar um prefeito também é a mesma do Zema, 0,00 alguma coisa. Então, claro que nada é impossível na vida, é possível, mas isso só vai acontecer um dia se eu tiver uma aliança que me procure e fala, nós vamos te apoiar. Só que essa aliança só vai existir, esse interesse só vai existir se eu tivesse muito bem nas pesquisas, porque os caras estão o tempo todo fazendo pesquisa e falam, esse cara aqui tá tomando espaço, então vamos nos unir a ele.
Enquanto isso não acontecer, que é muito difícil, porque, como eu disse, a gente não tem esse trabalho de periferia, de assistencialismo, a gente é mais voz de opinião. A gente fica trabalhando para mudar a estrutura da política, da política municipal. Então, não chega na percepção da maioria das pessoas a importância desse trabalho. As pessoas conseguem só enxergar que o cara está inaugurando praça, que está fazendo isso, está fazendo aquilo. Como que a gente faz para a população ter noção do que representa esses números aqui? É um trabalho de longo prazo, né, com exemplos. Então, eu, por exemplo, coloco lá, todo mês, agora é 600 e tanto, agora é 700 e tanto, tal. Não impacta em nada na vida do cidadão. Fala, mas pô, você não pega esse dinheiro, não dá para mim, não dá para minha ONG, não dá para minha entidade. Então, o cara não enxerga o exemplo desse gesto. Ele fala assim, pô, mas você é bobo, você é idiota. É porque você tá dando dinheiro pros caras lá, os caras vão botar no bolso deles. Então, já que dá aqui para mim, vamos usar de outro jeito, distribui aí pros outros, né? Então, essa maneira de pensar sempre para você e achar que tudo que você fizer, alguém vai tirar benefício do que você está fazendo, então você é o trouxa, você não é o cara inteligente, você é o idiota. Então, é uma cultura, é uma mudança cultural. Nós temos o nosso nicho de pessoas que valorizam essas nossas ações e a gente tem que ir ampliando esse público com exemplo, com conhecimento, explicando, e é um trabalho que não é do dia para a noite. Legal. O que 40 anos como empresário, como empreendedor, teve uma bagagem gigantesca de aprendizados. O que você, desses 40 anos, conseguiu trazer e implementar nesses 2 anos e meio aí como vereador? O que foi marcante nesses 2 anos e meio? Bom, diariamente eu estou infernizando a vida do prefeito, dos secretários no bom sentido, de dar ideia, né? Então eu tenho o zap de todo mundo aqui, apesar do prefeito não falar comigo, eu estou lá, mandando ideia para ele, falando, faz isso, faz aquilo, não sei o que, babá, enchendo o saco de todo mundo. Então, assim, a gente dá ideia o tempo todo, se posiciona sobre tudo, e o que eu posso fazer eu faço, virar a realidade, o que eu não posso, eu falo para os caras, tem que fazer isso, e cobro, e abro comissão, estou em mais de 20 comissões, presidente de frente parlamentar, então a gente procura movimentar as peças o tempo todo, né? Morador de rua é um problema no mundo inteiro. Não é um problema só de Campinas, é um problema que ninguém resolve. Vamos abrir uma comissão. Vamos chamar todo mundo. Vamos chamar assistência social, segurança, saúde, chamar um morador de rua, chamar todo mundo, chamar quem é contra, quem é a favor. Então, é isso, você movimentar as peças, tirar todo mundo da zona de conforto, fazer as pessoas se posicionarem, e aí quando as pessoas se posicionam, você fala, mas peraí, isso aqui que você falou, não dá para fazer assim? Não dá para fazer assado? Aí as coisas começam a aparecer. Mas se a gente não entra na profundidade do debate, nada acontece diferente. É diferente, e se não fizer nada diferente, os resultados a gente já sabe que vão ser sempre os mesmos. Sim. Eu trago muita coisa do benchmarking dos negócios para tentar trazer para a política pública, cara. Um exemplo, quando eu precisava resolver alguma coisa na empresa, eu ia numa empresa referência, tentava aprender, fazer um benchmark ali, ver o que ele faz de bom para trazer para minha realidade. Eu trabalhei 10 anos aqui próximo, em Indaiatuba, 10 anos. Cara, eu nunca vi uma favela lá e eu nunca vi morador de rua pedindo dinheiro no semáforo. É porque eles mandam pra cá. Eu não sei qual é o segredo que eles fazem lá, Gaspar. Mas eu fiquei 10 anos lá, trabalhei numa multinacional e, cara, eu nunca vi morador de rua sentado, jogado na... Porque a cidade grande, ela puxa tudo pra ela, né? Sim. Campinas, São Paulo, que são as mais próximas, né? O cara que tá numa cidade interior, ele começa a beber, começa a querer fazer coisa errada, ele vai pra cidade grande, porque ele não quer aparecer, ele não quer chamar atenção. Ele é só mais um no meio, né? E aquele que não vai por conta própria, já tem lá dou uma caroninha, levo você para Campinas lá. Então, e esses caras ficam, aí fica um tempo em Campinas, vai para São Paulo, vai para Santos, eles ficam circulando também, fica rodando. A maioria dos moradores de rua daqui não são de Campinas.
Então, é um problema social que envolve Brasil como um todo, né? Envolve o mundo inteiro, mas o Brasil aqui sempre o buraco é mais embaixo, né? Sim. A grande maioria vai para a rua porque são famílias desestruturadas e aí gera uma série de problemas. A pessoa tem problema mental, problema de doença mental, de vícios e tudo, mas porque ele nasceu numa família desestruturada, né? Não é querendo dizer que ele é o coitadinho, mas todos nós aqui tivemos família, tivemos casa, tivemos saúde, alimentação, educação. Imagina a gente nascendo na rua, nascendo numa favela, e um pai é um estuprador que abusa de você, abusa da sua mulher, da sua mãe, sabe? E bêbado todo dia, e ladrão, e o que for. Você tem que ser muito forte para você não sucumbir diante de uma realidade dessa. E a realidade da maioria do Brasil. E aí o cara vai crescendo, essa criança que era para ser uma criança saudável, vai nascendo uma criança totalmente distorcida. Aí o cara começa a fazer um monte de burrada na vida, né? Lógico que isso não é uma regra, mas é um fator muito forte que tem tudo a ver com a questão socioeconômica do nosso país, da nossa herança histórica, né? A gente teve 500 anos de Brasil e 300 de escravidão. Para onde que foi esse povo todo? Acabou a escravidão, para onde que foi esse povo todo? Que nunca teve nada. Aí você joga os caras na rua. Os caras foram tudo pra... Aí começou as favelas, né? E hoje os caras estão na rua, boa parte dessa população. Então, tem uma herança aí nisso tudo, né? Como que lidar com tudo isso, com essa questão que já é questão mundial, e aí a questão nacional, histórica nossa, a questão municipal, aí envolve muita coisa. E tem que querer fazer, né? Tem que querer mudar isso, né? Tem que querer. Acho que a gente já está encaminhando pro fim, mas a gente tem aqui no Bicast uma perguntinha, né? No final, que já virou regra a gente fazer, né? Ah, com certeza. Deixar você fazer essa pergunta hoje. Mas, Paulo, te agradeço pela sua participação aqui conosco, né? E a gente encerra sempre perguntando, né? É algo que eu acredito que se você sabe o seu porquê, as suas ações são mais direcionadas, são mais efetivas, né? E aí eu gosto de perguntar sempre para os nossos convidados aqui, né? O que te move? Né? O que faz você querer hoje sair da cama, que fez você abrir mão aí, fechar o seu escritório, se candidatar para ser vereador dessa cidade complexa, difícil, né? Um pouco bagunçada ainda, cheio de ações que precisam ser feitas, mas o que faz isso? O que desperta isso no Paulo? O que te move? Eu acho que como na maioria das pessoas é Deus, né? Pode dar o nome que quiser, mas a gente tem algo aqui dentro que pensa e sente, e desde que eu me entendo por gente, eu acho que a gente está aqui para mudar o mundo, para melhorar, né? Para fazer o que tiver ao teu alcance, para tornar isso aqui um pouco melhor, a vida das pessoas, etc. E eu não tive filhos, justamente por isso, né? Eu sempre tive uma visão assim muito pro social, muito pensando nos outros, porque se eu tivesse tido 1, 2, 3, 4, 5 filhos, eu ia ter que naturalmente me fechar para minha família, ser mais dedicado à família, e eu não queria isso, foi por opção mesmo, né? Eu queria ter liberdade para andar o mundo, ter conhecimento, fazer trabalho social, política hoje, né? Mas que nada me prendesse para fazer esse trabalho social, que desde sempre eu tive essa visão, né? Meio quixotesco o negócio, né? E está inserido em mim. Então eu vejo o cidadão que eu nem conheço, que pode estar nos assistindo agora, ou que vai nos assistir, como se fosse um irmão mesmo, de fato, e eu não falo da boca para fora, não. Então, eu ataco o prefeito, ataco os vereadores, ataco o secretário, todo mundo no bom sentido, critico, porque eu quero que tudo melhore para todo mundo, mas por mais diferença que eu tenho, eu enxergo como um irmão, de fato, um irmão. Somos todos seres humanos, estamos todos no mesmo barco, né? Essa bola aqui, tá todo mundo aqui dentro e a gente está aqui para se entender de alguma forma, né? Eu acho que esse é o objetivo da vida. É o atacar as ideias e não a pessoa, né? Exato. Ontem me perguntaram na Câmara, porque eu fui ser presidente da CPI, eu que fiz o pedido da CPI para caçar o ex-presidente da Câmara, por cobrança de propinas em contrato. Aí foram 7 meses de CPI, a gente fez um relatório
indicando a cassação, só que para isso precisa abrir uma comissão processante, né? E aí, chegou na hora H lá, o corporativismo bateu forte e enterrou o relatório, não abriram a CP. Porque existe um processo correndo na justiça. E agora, ontem, o MP veio e pediu para a justiça tornar réu o ex-presidente, né? Que na época não era só um investigado. Então, nós abrimos uma CPI porque ele era um investigado da justiça. Agora ele vai virar réu, né? Ou seja, vai virar um processo crime contra ele. E agora a gente vai ter que novamente pedir a abertura da CPI. Então, um repórter veio para mim e falou assim, você deve estar com a alma lavada, né? Porque foi 7 meses de trabalho, teve 4 votos, meu e mais 3, a favor do relatório, o resto para enterrar, né? E aí ele falou, bom, agora o MP veio, a justiça tal, e você vai abrir a CP que você tanto queria, né? Eu falei, não, eu tô triste. Aí ele ficou olhando pra minha cara assim, como que eu vou estar contente de ver um vereador de Campinas tendo que ser cassado o mandato, um cara que 5 mandatos, tem uma história, tem família, tem tudo, é um ser humano, né? Como é que você vai estar feliz com essa, porque o ego, porque eu era presidente da CPI, só por causa disso? Então assim, ele ficou me olhando com o olho desse tamanho, assim, eu até fiquei na resposta, mas tô triste, mas vamos cumprir o nosso trabalho, o nosso dever como legislador, de cumprir a lei, foi quebra de decoro e a gente vai levar a CPI adiante. Ponto. Mas sem nenhuma motivação interna, sem nenhuma alegria de estar prejudicando a vida da pessoa. Ah, não, mas você está prejudicando, você está tirando um corrupto do sistema que está prejudicando a população. Mas é um ser humano. Então, assim, a gente vai fazer vai cumprir a lei é para todos, mas não tenho nenhuma satisfação de ser o verdugo da causa. O que você considera que falta 1 ano e meio ainda desse seu primeiro mandato? O que você considera que fecharia com chave de ouro aí as ideias que você estava propondo e o que você considera que ainda falta ser concluído para você fechar com chave de ouro? Basicamente é o reconhecimento desse trabalho. Legal. Porque não é meu trabalho, é o trabalho do Partido Novo, é o trabalho de milhares de pessoas que estão comigo, não só na eleição, mas durante o mandato. Então é um trabalho coletivo, né? Eu sou só o representante de milhares de pessoas e isso se replica no Brasil inteiro, né? De todos os mandatários que o Novo tem, seja vereador, deputado e tal. Então, acho que o reconhecimento por esse trabalho, as pessoas reconhecendo, porra, tem um vereador ali que tá fazendo isso, aquilo, coisa que... Aí tem gente que fala assim, né? Eu vejo na rede social, não tá fazendo mais nada que obrigação. Eu falei, a obrigação é essa que ninguém faz, né? Uhum. Inclusive você, se estivesse no meu lugar, não faria. Porque o cara são bom para jogar pedra, né? Tá economizando 1 milhão, e daí? Não faz mais que obrigação. Mas você não faria isso se você estivesse no meu lugar. Então, acho que esse reconhecimento, não no sentido do ego, mas no sentido de voto mesmo. Uhum. Falou, na próxima eleição, seja o Paulo, seja quem for, quem estiver defendendo isso que você está fazendo, a gente vai querer eleger esse cara. Esse é o maior prêmio que a gente pode ter pelo trabalho. Legal. Muito legal. Muito legal. Fechamos. Paulo, muito só obrigado, devo gratidão pelo seu tempo, pela oportunidade de estar aqui batendo esse papo, falando um pouquinho da nossa cidade, da sua vida, da sua história. Muito obrigado. Foi uma honra estar com vocês e parabéns e sucesso aí no trabalho, Amém, tanto na empresa quanto no podcast. Amém. Gostei muito da entrevista. E nos colocamos à disposição para auxiliar, apoiar no que for preciso para o melhor na nossa cidade. Maravilha. Só essa entrevista de vocês aqui, com essa qualidade de perguntas e tudo mais, já com certeza vamos estar tanto divulgando o canal de vocês no nosso, vai ajudar bastante. Muito legal. Acho que esse é o principal trabalho, catequizar as pessoas, democratizar a informação, porque a política é complexa. Exato. E quanto mais a gente divulgar, a gente vai estar contribuindo para esse mundo melhor que a gente tanto quer. Muito bom. Obrigado. Parabéns. Obrigado a vocês. Fechou. Falar dos patrocinadores do dia. Começar com o Duca, Estúdio Podcast, onde estamos. São 3 ambientes, né, parceiro? Climatizado, vídeo, áudio. Onde nós gravamos aqui o Bicast. Enfim, uma estrutura completa para você que precisa fazer o seu podcast, seja um episódio, sejam 10 episódios, o Duca com certeza consegue te atender. E mais, ele não cuida só da produção, ele ainda vai te ajudar no roteiro se você precisar. Se você for tímido e não conseguir falar muito, ele vai te passar
algumas dicas para você se soltar mais e conseguir passar melhor seu conteúdo. E um principal diferencial aqui, cara, eu acho que esse é o principal diferencial do Duca, que é ele se envolver no seu projeto e ajudar a fazer com que ele saia do papel, né? Então, se você é criador de conteúdo, tem vontade de ter o seu podcast, tem vontade aí de divulgar a sua marca, o seu projeto na internet, cara, vem pra cá, o Duca, ele vai te ajudar a tirar esse projeto do papel, colocar em prática e você ter o seu podcast aí no YouTube, nas plataformas de streaming, com uma qualidade muito boa. Exato. Spotify também, para quem não sabe, Biconte está no Spotify. Exatamente. E tem opção também. Exatamente. Segundo patrocinador do dia é a Buritis Brasil Confecções. Galera, empresa especialista em proteção de roupa UV. Então, se você é motorista de Uber, motorista de aplicativo, se você é motoboy, se você é jogador de beach tênis, enfim, tá ali exposto ao sol de final de semana ou durante a semana também, é interessante usar uma roupa com proteção UV para se proteger contra o sol, né? Exatamente. Se você também é dermatologista, enfim, alguém da área da saúde e quer ter uma roupa com proteção personalizada, com a sua marca ali e tudo mais, como é que faz? Cara, chama aqui, entre em contato com o pessoal da Buriti Confecções, a empresa aqui de Campinas, situada aqui no Cambuí, uma empresa muito séria, né, que pode atender aí a sua demanda e você vai poder ter produtos de qualidade com a sua marca para os seus pacientes. Um ponto que eu acho muito importante, Anderson, eu gosto de falar, falei em outro episódio, passar o protetor solar não é o suficiente, né? Ele protege contra a queimação do sol e não contra aquele raio, né? UV, que é o que pode causar algum dano aí para sua pele. Então, usar luvas de proteção solar, manguito, isso vai fazer todo um diferencial se você está muito exposto ao sol, tá? Exato. Então, conte com a Buritis. Inclusive em dias nublados, como é o dia de hoje. Tem sol. Tem o sol. Existe o sol no... Muito bom. É isso. Finalizamos mais um episódio aqui do Bicast. Top. Agradecer de novo ao Paulo Gaspar. Muito obrigado pela vinda de hoje. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, ativa os sininhos para receber todas as notificações. Estão deixando aqui embaixo a rede social do Paulo, de todo mundo aqui. Então, só seguir para fortalecer ainda mais o Bicast. Fechou aí. E toda semana um convidado muito especial para a gente falar um pouquinho sobre gestão, liderança, empreendedorismo, gestão pública, políticas públicas para a nossa cidade. Queremos assim, somos aqui de Campinas, sou campineiro, amo essa cidade e queremos trazer o diferencial para a nossa cidade, né, trazendo aqui conteúdo de valor para você, campineiro. Fechou? Então, até mais. Falou!